Eu que não ia ter jogo na primeira final. Bom dia, Pedrosa! Tudo bem, Pedrosa? Tudo bem, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Ju Cabral, bom dia, Bruninho, bom dia, Folha. É isso, cara. Eu acho que a humildade, a cautela, a oração, elas têm que andar lado a lado. Com mais de 65 mil vozes vascaínas, que grande adversário que é o Corinthians, campeão mundial, não só contra o Vasco, mas também o último campeão mundial em 2012. E a gente sabe que o retrospecto é muito ruim pro Vasco da Gama em relação ao Corinthians. Eu respeito muito o Corinthians. Se fosse para evitar algum time na final, eu de coração teria evitado o Corinthians. Mas já que a gente chegou até aqui, Luiz Folha... Quem quer ser campeão? Novamente, eu já falei, queima o barco. Não tem mais volta, irmão. Não tem mais volta. Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Bruninho! Esse eu já falei aqui ontem. Pra mim é 51-49. O Vasco. 1% é a torcida. E só... Tá, Pedrosa, você falou do 51-49. Você coloca só por conta da torcida ou você vê que, por exemplo, depois do primeiro jogo, que o Vasco foi muito melhor que o Corinthians, isso dá um leve, se não favoritismo, mas talvez um pouco mais de confiança pro elenco vascaíno pra decidir em casa? Cara, eu acho que é um sinal de maturidade o que aconteceu na Arena Corinthians, porque o Vasco nessa temporada foi muito irregular dentro do Campeonato Brasileiro, uma equipe que você tinha pouca condições de prever o que ia acontecer, poderia ser o 8, tomando goleadas, tomando pancadas, e poderia ser o 80, também dando goleadas, fazendo jogos extraordinários. Na Copa do Brasil, se você for pegar os dois jogos contra o Fluminense, já tinha acontecido isso contra o Botafogo, acho que o Botafogo foi até mais equilibrado. Contra o Fluminense, o Vasco foi melhor do que o Fluminense nas duas partidas. Tirando ali 30 minutos de 180, eu vi um time muito mais consistente e muito mais maduro, em que o Diniz conseguiu virar a chave, principalmente do time titular. Eu acho que, quando a gente olha também para favoritismo, eu penso muito no banco de reservas. O banco de reservas do Corinthians é melhor do que o do Vasco. Tem mais opções do que o do Vasco. Então, isso é uma prova clara. Enquanto o Dorival fez 5 substituições no primeiro jogo, o Vasco fez 2. Sendo que uma foi aos 90, tirando o Coutinho, que nem queria sair. A única substituição confiável na minha cabeça, e eu vejo que tem muito receio do Fernando Diniz em desencaixar o time e também descer esse nível, foi o Verratti, que deu certo muito na semifinal na Copa do Brasil contra o Fluminense. Que é uma dificuldade que o Diniz sempre vai ter, né? Exato. O time tá encaixado, esses caras treinaram juntos, eles entendem. Exato. É um relógio, né? Sim. Toda pecinha tem que funcionar. Mas pra mim é isso. Pra mim é um sinal de maturidade do que pode acontecer no domingo, de um time que não abriu mão da sua identidade, mesmo jogando nos estádios difíceis do Brasil de jogar. Porque o Diniz conseguiu surpreender ainda mais o Dorival quando ele começa a trazer o Nuno pra fazer a saída de bola como volante. Que é uma coisa que em alguns momentos dentro da temporada ele fez, mas ele não fez com a intensidade que ele fez no jogo contra o Corinthians. Por quê? O Corinthians colocou o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto. Você tem 3 jogadores ali que não são jogadores extremamente aptos a jogar sem a bola. O Yuri até corre bem, o Yuri até acompanha. O Memphis e o Garro, desculpa, é quase um combate zero, assim. E aí, quando você desce o Nuno, traz o Barros para ser terceiro zagueiro para fazer a saída de 3 e deixa o Thiago Mendes, que cresceu muito nessa semifinal e na final também, o Vasco confunde o Corinthians. O Corinthians não estava conseguindo marcar a saída de bola do Vasco. E você tem que entender também, teve até um erro do Cuesta, que o Memphis conseguiu pressionar ali, mas o Cuesta e o Robert Hernan são 2 jogadores que se sentem confortáveis para jogar com a bola. Sim. O Corinthians não conseguiu pressionar nem os zagueiros, nem os volantes, o Garro com a bola não conseguiu jogar, e a saída de bola do Vasco, ela estava um pouco mais facilitada. Então também não acho que o Vasco foi muito melhor do que o Corinthians, mas o Vasco foi melhor do que o Corinthians. Sim. E teve mais coragem para jogar, tanto que para mim a grande chance do jogo foi a bola na trave do Barros, e se você reparar os gols de impedimento que foram anulados, o do Corinthians é uma bola aérea, o do Vasco é uma construção do goleiro, que sai de pé em pé. Então acho que o Vasco jogou melhor que o Corinthians no primeiro jogo. Não, eu acho que a saída do Vasco é uma saída importante, porque é a saída que coloca o Vasco em condições de agredir o adversário, e diferente do Corinthians, o Vasco, dentro do Campeonato Brasileiro, é um dos times que mais finaliza gol. Sim. Pode ser que não seja tão efetivo, mas é um dos top times que mais 5, finaliza. Top 5 ataques. 5 gols marcados. Então, assim, e eu não tô nem falando de gol, tô falando de finalização, de arremate no gol. Então, assim, eu acho que é um Corinthians que precisa primeiro se preocupar com
com essa questão, né? Essa saída de bola, concordo com a questão do Nuno, né? O Nuno muitas vezes centralizava, ninguém acompanhava, gerava essa vantagem, muita qualidade, o PH muito espetado na frente, gerava dúvida na marcação pelo lado do Corinthians. Então, acho que de início é isso. Eu vou marcar o quê? O espaço, em bloco, saiu o tiro de meta, eu vou encaixar para evitar essa... E aí, quais são os jogadores que são capazes de fazer isso? Né? Agora, é um Corinthians que no Maracanã não vai dar para jogar sem bola. Em algum momento vai ter que ser agressivo. É um Vasco que sofre muitas vezes em transição quando perde, pressiona, porque é um time que tem muita gente do lado da bola. Então, é um Corinthians que também precisa ter gente para espetar, para ser agressivo nessa transição. Então, assim, acho que não é só... Mas, assim, como a gente viu o Campeonato Brasileiro tão desequilibrado e a posição do Vasco mostra isso, você vai para a Copa do Brasil na semifinal, mais uma vez desacreditado. Sim. O Botafogo tem um investimento de 10 vezes maior do que o do Vasco. Assim, e mesmo assim o Vasco conseguiu competir com o Botafogo e poderia ter passado até diretamente. Eu vi as pessoas aqui falando que o Vasco passou do Fluminense e Botafogo nos pênaltis. Passou nos pênaltis jogando melhor. É que futebol é futebol, faz parte, acontece. Mas passou nos pênaltis jogando melhor. O Fábio, na segunda semifinal no jogo, ele foi disparadamente o melhor em campo. Ele fez pelo menos 4 defesas difíceis. Assim, não foram defesas qualquer. Foram defesas difíceis. O Thiago Silva salvou 2 bolas do Ryan cara a cara. Então tem que assistir o jogo. Se não assistir o jogo, vai ficar com essa impressão mesmo. Ainda mais uma impressão de o Vasco, talvez, de 6 meses atrás. O Vasco de 6 meses atrás não é o Vasco de hoje. O Vasco de hoje é muito mais maduro, muito mais consistente, onde fez uma janela em que 6 dos reforços, 5 são titulares. É isso. 5 são titulares. E jogadores de calibre. Cuesta, seleção colombiana, Robert Renan, passou a base inteira jogando base com a seleção brasileira, inclusive revelado no Corinthians. Thiago Mendes demorou a entrar em forma, mas o Thiago Mendes sempre foi bom jogador. Ninguém duvidou disso aqui. O Carlos Andrés Gomes é o jogador de seleção colombiana também. E o Barros é o ponto de equilíbrio desse time. É um moleque que tá preenchendo. Do que você falou do João Gomes, o Barros é um cara que ele se assemelha a esse preenchimento de espaço, a esse cara de combate, um cara que não treme jogo, não treme em jogo nenhum. Então, assim, é um Vasco muito diferente, muito mais maduro. O Vasco do que é bom. Assim, é bom. Discutir o elenco e tal, que a gente falou aqui, o time do Vasco do 1 a 11 é um bom time hoje. São vários jogadores que são convocados. Assim, você tem o Léo Jardim, que já foi convocado, o Pumita é convocado frequentemente, o Paulo Henrique é o lateral da seleção brasileira, o Cuesta da seleção colombiana, o Ryan não foi convocado, mas ele tem nível e potencial para ser. O Carlos Andrés Gomes é convocado, o Coutinho não preciso explicar muito, e o Nuno Moreira é um cara que encaixou muito bem no time do Vasco. É uma contratação que joga em várias funções e que não sentiu a adaptação. Então é um time... Muito mérito nessa contratação, né, Pedro? Muito mérito. Passa longe de ser óbvio, né? Sim. Passa longe Sabe de ser quanto óbvio. custou o Nuno Moreira? Fala pra mim. 3 milhões e meio de reais. De euros, perdão. Podendo chegar a 4,5 com metas. Um jogador desse nível, que entrega mais de 15 participações em gols no ano, ele é barato.